Atrasada para o seu voo no aeroporto de Congonhas, a empresária Beatriz Albuquerque de Moraes avistou uma jovem desabrigada com um bebê no colo. Comovida pela cena, ela parou por um instante e estendeu as chaves de seu sítio no interior para essa mulher. Vou viajar por 3 meses para uma negociação importante. Fiquem no meu sítio por enquanto, disse ela apressada. Devido à complexidade das reuniões, Beatriz acabou retornando apenas 6 meses depois. Ao se lembrar da mulher e da criança, ela dirigiu até o sítio e ficou pálida com o que encontrou. Beatriz Albuquerque de Moraes geria os negócios da família, que herdara de seu pai, o falecido Dr. Paulo. Logo aos 25 anos, a responsabilidade de comandar a empresa caiu sobre seus ombros. Ela dedicou sua vida inteira ao trabalho e, por isso, nunca formou sua própria família. Tinha apenas a mãe, Dona Helena, que sempre a lembrava da importância de encontrar um grande amor. Isso a irritava profundamente. Beatriz estacionou seu carro preto em frente de casa exatamente às 11h40 da noite. Cansada, encostou-se no banco do motorista e fechou os olhos por um momento. O dia tinha sido exaustivo. As negociações com os fornecedores se arrastaram até o anoitecer. Depois houve um problema no galpão e mais 2 horas foram gastas revisando os relatórios do trimestre. Aos 55 anos, o corpo já não perdoava maratonas como aquela. Ela olhou para o próprio reflexo no retrovisor. Olhos cansados, rugas sutis nas têmporas e o penteado impecável que, ao final do dia, estava um pouco desfeito. 30 anos atrás, quando o pai lhe entregou o comando da companhia, ela era outra pessoa. Estava cheia de energia, ambições e pronta para mover montanhas. Agora, cada dia parecia uma batalha apenas para manter o negócio funcionando. Beatriz saiu do carro, pegou a pasta no porta-malas e caminhou até a entrada. A casa Goabé a recebeu com a luz suave do corredor e um silêncio profundo. Ou melhor, quase silêncio. Da cozinha vinha o murmúrio baixo da televisão. Após tirar os sapatos e pendurar o casaco, Beatriz foi até lá. Como esperado, sua mãe, Dona Helena Menezes, estava sentada à mesa. Diante dela, uma xícara de chá pela metade e os olhos fixos na tela, onde passava um programa sobre saúde. Quase meia-noite de novo e você só chegando do trabalho, disse Dona Helena, sem sequer virar a cabeça. Sua voz parecia cansada, mas carregava um descontentamento nítido. Quando você vai parar de se torturar e finalmente respirar? Não entende que na sua idade o descanso é fundamental? Beatriz sentiu um aperto no peito. Todas as noites eram a mesma coisa, as mesmas palavras, o mesmo tom de reprovação. Ela foi até o aparador, pegou uma garrafa de vinho tinto e serviu uma taça. Chega, mãe! A voz de Beatriz saiu mais alta do que ela pretendia. Eu ouço essas queixas todos os dias. Dona Helena finalmente desviou os olhos da televisão e se voltou para a filha, com uma expressão de sincera perplexidade. Que queixas? Eu só me preocupo com você. Você trabalha como uma condenada, não se dá um minuto de paz. E você já parou para pensar por que as coisas chegaram a esse ponto? Interrompeu Beatriz, dando um grande gole no vinho. O álcool queimou sua garganta, mas ela não parou. O que você quer dizer com isso? Dona Helena se impertigou na cadeira, com um olhar de alerta. Beatriz colocou a taça na mesa e cruzou os braços. Dentro dela, era como se uma represa tivesse rompido. Todas as palavras guardadas por anos, todas as mágoas e ressentimentos não ditos vieram à tona. Não importa que foram você e o papai que me transformaram nisso? Sua voz tremia de emoção. Foram vocês que me separaram do Ricardo, alegando que ele não era bom o suficiente para mim. Ela pegou a taça de novo e deu mais alguns goles nervosos. O vinho já começava a fazer efeito, soltando sua língua. Ricardo? Repetiu Dona Helena, surpresa. Meu Deus, Beatriz, isso foi há mais de 30 anos. Ele era um simples estudante, sem um tostão no bolso. Ele me amava, gritou Beatriz. Ele amava de verdade, mas você e o papai me convenceram de que eu merecia algo melhor, que ele não tinha ambição. Queremos o melhor para a sua vida, vocês diziam. Dona Helena tentou falar, mas a filha não permitiu. E o pretendente seguinte era o concorrente do papai. Ambicioso demais, vocês disseram. Ele vai nos tirar tudo. Vai tomar a empresa.
Depois era porque eu não tinha idade, depois era porque eu precisava focar nos estudos, depois a carreira era mais importante. Ela se sentou na cadeira em frente à mãe, com lágrimas nos olhos. E então eu tive que assumir a empresa. A voz de Beatriz caiu para um sussurro. Papai morreu e tudo caiu sobre mim. Quando eu teria tempo para conhecer alguém, se passava o tempo todo tentando manter a empresa de pé? Eu trabalhava 14 horas por dia para não deixar desmoronar o que o papai construiu. Dona Helena ficou em silêncio, com os lábios cerrados. Seus dedos mexiam nervosamente na ponta do guardanapo. Não nos culpe por tudo, disse ela finalmente, com um tom firme. Sempre fizemos o que podíamos. Seu pai construiu tudo do zero. Queríamos que você tivesse um futuro. E onde está esse melhor? Beatriz soltou uma risada amarga. Onde ele está, mãe? Eu tenho 55 anos. Nem marido, nem filhos, nem os netos que você tanto quer paparicar. Tenho apenas uma mãe que me enlouquece com sermões eternos. Não ouse falar assim comigo. Dona Helena levantou-se bruscamente. Seu rosto estava pálido e os olhos brilhavam de raiva. Não ouse, eu sou sua mãe. E daí? Beatriz também se levantou. Isso te dá o direito de controlar a minha vida? Você a destruiu, mãe. Você mesma a destruiu. A culpa é sua, gritou Dona Helena. Você deixou o tempo passar. Ninguém te obrigou a trabalhar feito louca. Outras mulheres conseguem trabalhar e ter família. Outras mulheres não carregam uma empresa de milhões de reais nas costas, retrucou Beatriz. Outras mulheres não moram com pais que acham que ninguém está à altura da filha preciosa deles. Nós só queríamos que você não errasse. Mas eu errei, Beatriz riu de forma histérica. Eu errei quando dei ouvidos a vocês. O Ricardo hoje é dono de uma rede de restaurantes em 3 capitais. E se lembra do Marcos, aquele concorrente do papai? Ele tem 2 filhos adultos, uma empresa de sucesso e uma vida feliz. E eu estou sozinha. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Dona Helena sentou-se novamente, como se suas forças tivessem sumido. Você está sendo injusta, disse ela baixinho. Eu e seu pai trabalhamos a vida toda para te dar o melhor. Educação, a empresa, esta casa. Eu não queria a empresa, gritou Beatriz. Eu queria amar e ser amada. Eu queria filhos. Eu queria acordar ao lado de uma pessoa que me abraçasse e não ao lado de uma pasta de documentos. Então, por que aceitou assumir o comando? Dona Helena desafiou a filha. Ninguém te obrigou. Como não? Beatriz sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Papai estava no hospital e me implorou para não deixar a empresa quebrar. A vida dele estava naquele negócio. E você chorava todos os dias dizendo que se eu não assumisse perderíamos tudo. Que o esforço do papai seria em vão. Como eu poderia dizer não? Dona Helena virou-se para a janela. Seus ombros tremiam. Eu não sabia que você pensava assim, sussurrou. Claro que não sabia, respondeu Beatriz cansada, secando as lágrimas. Você nunca perguntou o que eu queria. Vocês sempre sabiam o que era melhor. Beatriz terminou o vinho e colocou a taça vazia na mesa. Preciso dormir. Tenho uma reunião importante amanhã. Ela caminhou até a saída da cozinha, mas parou na porta sem se virar. Você tem razão em uma coisa, mãe. Eu perdi o tempo. Mas isso não aconteceu apenas porque eu decidi assim. Aconteceu porque você e o papai não me deixaram viver minha própria vida. Beatriz subiu para o quarto, fechou a porta e encostou as costas nela. Lá embaixo, na cozinha, a luz ainda estava acesa. Ela sabia que não convenceria a mãe. Dona Helena sempre achava que estava certa. Discutir não adiantava. Aquela briga, como dezenas de outras antes dela, não mudaria nada. Na manhã seguinte, elas voltariam a conversar de forma fria e contida, fingindo que nada aconteceu. Como sempre, Beatriz acordou com a cabeça pesada e um gosto amargo na boca. O vinho da noite anterior não fora a melhor ideia, especialmente antes de um dia de trabalho importante. Ela olhou para o relógio. 7 da manhã. Precisava se arrumar. Ao descer para a cozinha, Beatriz percebeu que a mãe não estava lá. Normalmente, Dona Helena acordava cedo e já estava à mesa com uma xícara de café e o jornal. Deve estar chateada depois de ontem, pensou Beatriz, servindo-se de café na máquina. O sentimento de culpa a corroía, mas ela o suprimiu rapidamente. Não havia tempo para dramas familiares agora. Tinha negociações com novos investidores pela frente.
Ela tomou um café rápido, deixou um bilhete curto para a mamãe dizendo: "Volto tarde", e saiu para o trabalho. O escritório a recebeu com a agitação habitual. A secretária informou sobre as ligações. Felipe Menezes, seu assistente, trouxe uma pasta com documentos para a reunião. Beatriz mergulhou no trabalho, tentando não pensar na briga. Eram cerca de 2 da tarde quando o celular tocou. Era Sônia, a governanta. Beatriz franziu a testa. Sônia não costumava ligar por bobagens. "Pois não, Sônia?", atendeu, continuando a ler os papéis. "Dona Beatriz?" A voz de Sônia soava alarmada, quase assustada. A dona Helena sumiu. Beatriz estancou, sem processar a informação de imediato. Como sumiu? Seu coração deu um salto desagradável. "Eu não consigo encontrá-la em lugar nenhum." Sônia falava rápido e de forma confusa. "De manhã, ela não apareceu na cozinha. Achei que estivesse dormindo mais, mas quando deu 10 horas e ela não saiu, fui ver. A cama está arrumada, mas ela não está no quarto. Procurei em todos os cômodos, na casa toda, no quintal. Saí na rua gritando o nome dela, mas a dona Helena não aparece." "Era só o que me faltava." Beatriz levantou-se bruscamente, derrubando a pasta de documentos. As folhas se espalharam pelo chão, mas ela nem ligou. "Sônia, tem certeza de que olhou em tudo?" "Absoluta. Olhei até no depósito e na garagem. O celular dela está em cima do criado mudo no quarto. Estou indo para aí." Beatriz desligou e apertou o botão do ramal interno. "Felipe, venha aqui agora." O assistente apareceu em segundos. "Sim, dona Beatriz." "Felipe, tive um imprevisto grave." Beatriz já recolhia as coisas na bolsa. Suas mãos tremiam levemente. "Minha mãe sumiu. Preciso começar as buscas imediatamente. Cancele todas as reuniões." "Sumiu? Como?" "Não sei", cortou ela. "A governanta diz que ela não está em casa desde cedo." Felipe trabalhava com Beatriz há 10 anos. Nesse tempo, tornaram-se quase amigos. Ele viu o rosto tenso dela e entendeu a gravidade. "Dona Beatriz, posso ajudar em algo? Organizar buscas? Ou ir com a senhora?" Beatriz pensou por um segundo e balançou a cabeça. "Por enquanto não. Se precisar, eu ligo." Ela pegou a bolsa, o casaco e praticamente saiu correndo da sala, deixando Felipe confuso no meio do escritório. No caminho para casa, Beatriz pensava em todas as possibilidades. Onde sua mãe poderia estar? Será que ela ficou tão ofendida com as palavras de ontem que decidiu ir embora? Mas para onde? Freando bruscamente em um semáforo, Beatriz ligou para Elizabeth, uma amiga de longa data da mãe. "Alô?", atendeu uma voz feminina animada. "Elizabeth, é a Beatriz. Minha mãe está aí com você?" "Não, Beatriz querida. Por quê? Aconteceu alguma coisa?" "Não, está tudo bem", mentiu Beatriz, não querendo causar pânico antes da hora. "Só queria saber para onde ela foi. Ela ligou para você hoje?" "Não, querida. Falamos anteontem. Ela me convidou para um chá na semana que vem. Há algo errado?" Não, está tudo certo. Obrigada." Beatriz desligou e ligou para o próximo número. Valéria, outra amiga da mãe, também não sabia de nada. "Beatriz, a Helena não está em casa? Estranho. Ontem falamos por telefone e ela disse que hoje ia cuidar das orquídeas no jardim. Disse que as rosas estavam precisando de atenção." "Obrigada, Valéria. Se ela ligar, me avise imediatamente, por favor." "Claro, você está me assustando. Está tudo bem com ela?" "Sim, só nos desencontramos", mentiu Beatriz novamente e desligou. De repente, uma ideia lhe veio à mente: o cemitério. A mãe ia muito lá, especialmente quando estava triste ou queria silêncio. Talvez, após a briga, ela tivesse ido ao túmulo do marido. Beatriz deu meia volta no carro e seguiu para lá. O caminho levou 20 minutos que pareceram uma eternidade. Pensamentos sombrios rodavam em sua cabeça. E se a mãe tivesse passado mal? E se algo tivesse acontecido? "Eu não devia ter falado daquele jeito ontem", pensava a Beatriz com amargura. "Não devia ter explodido. Ela tem 79 anos, tem problemas cardíacos." O cemitério a recebeu com silêncio e o farfalhar das folhas de outono. Beatriz praticamente correu pelos caminhos conhecidos até o túmulo do pai. Seus saltos estalavam no asfalto. Sua respiração estava ofegante. O túmulo estava bem cuidado, com flores frescas sobre o mármore preto.
Pelo visto, a mãe estivera lá recentemente, mas agora não havia ninguém. Beatriz sentou-se no banco ao lado, as lágrimas rolaram sozinhas. Papai, como ela pôde fazer isso? Sussurrou, olhando para a foto no monumento. Para onde ela foi? Eu não queria magoá-la, eu só estava cansada de fingir que estava tudo bem. O Dr. Paulo olhava da foto com um semblante sereno. Beatriz lembrou-se de como ele sempre sabia acalmá-la com um olhar. O que eu faço? Perguntou baixinho, mas não houve resposta. Ela ficou ali por alguns minutos, secou o rosto e levantou-se. Precisava agir, não ficar chorando. No caminho para casa, Beatriz começou a ligar para os hospitais. Tremia só de pensar que a mãe pudesse ter sofrido um acidente ou um infarto. Bom dia. Alguma senhora de cerca de 79 anos deu entrada hoje? Helena Albuquerque de Moraes? Um momento, vou verificar. Não temos ninguém com esse nome. Ela ligou para 4 hospitais. Nenhum resultado. Então, Beatriz foi até a delegacia. O oficial de plantão a recebeu sem muito entusiasmo. Quero registrar o desaparecimento de uma pessoa, disse ela com firmeza. Sente-se. Quando a pessoa desapareceu? Hoje cedo ou talvez durante a noite. Não tenho certeza. O oficial olhou para ela. Hoje de manhã? A senhora entende que, por lei, as buscas só começam após 24 horas do desaparecimento? Mas ela tem 79 anos. A voz de Beatriz falhou. Tem problemas de coração. Tudo bem, vamos registrar. Nome e idade da desaparecida. Helena Albuquerque de Moraes, 79 anos. Características. Uma mulher muito bem cuidada. Beatriz tentava lembrar todos os detalhes. Estatura média, cerca de 1,65 m. Cabelos grisalhos presos em um coque, olhos castanhos. Usa óculos de leitura. O que ela estava vestindo? Eu não sei. Saí muito cedo, não a vi. Ela tem problemas de memória? Tendência a fugir? Não. Beatriz balançou a cabeça. Não tinha problemas de memória. Sempre foi lúcida. Houve algum conflito? Algum motivo para ela querer sair? Beatriz hesitou. A briga da noite anterior voltou nítida em sua mente. Tivemos uma discussão ontem à noite, mas não é motivo para desaparecer. Entendo. O oficial anotou algo. Deixe seus contatos. Vamos dar uma olhada. Mas geralmente nesses casos as pessoas voltam sozinhas. Talvez sua mãe queira apenas lhe dar uma lição. Uma lição? Beatriz sentiu a raiva borbulhar. Ela tem 79 anos, não 17. Mesmo assim, acontece, respondeu o oficial calmamente. Vá para casa e espere. Se em 24 horas ela não aparecer, intensificaremos as buscas. Beatriz saiu da delegacia sentindo-se vazia e impotente. Voltou para casa, onde uma Sônia aflita já tinha acendido todas as luzes, como se a claridade pudesse trazer a patroa de volta. Nada? Perguntou a governanta esperançosa. Nada. Beatriz foi até a sala e desabou no sofá. Será que ela foi para a casa de algum parente? Ela não tem parentes próximos além de mim, respondeu Beatriz cansada. Sônia, você notou algo estranho no comportamento dela ultimamente? Não, dona Beatriz. Ela estava como sempre. Bem, nos últimos dias parecia um pouco pensativa, mas não dei importância. Beatriz pegou o telefone e começou a ligar novamente para hospitais, IMLs e prontos socorros. A cada resposta negativa, o pânico crescia. À noite, Felipe ligou. Dona Beatriz, como estão as coisas? Ela apareceu? Não. A voz dela era um sussurro. Felipe, cancele todas as minhas reuniões para amanhã também. Não consigo pensar em trabalho sem saber onde minha mãe está. Com certeza, talvez valha a pena fazer um anúncio ou contratar detetives particulares? Detetives? Sim, é uma boa ideia. Vou cuidar disso amanhã cedo. Beatriz não dormiu a noite toda. Ficou sentada na poltrona da sala, enrolada em uma manta, olhando para o celular, esperando que ele tocasse. Esperando que a mãe ligasse, dizendo que estava tudo bem, que apenas queria um tempo sozinha, mas o telefone permaneceu mudo. Em sua mente, um pensamento martelava. E se eu nunca mais a vir? E se as últimas palavras que dissemos uma para outra foram cheias de raiva e mágoa? Ela fechou os olhos e as lágrimas voltaram a cair.
Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se totalmente impotente. Podia controlar a empresa, fechar negócios, resolver problemas, mas como encontrar uma pessoa que simplesmente sumiu no ar? Passaram-se 3 dias e Beatriz sentia que estava perdendo o juízo. A polícia trabalhava, mas sem entusiasmo. Havia muitas pessoas desaparecidas e poucos recursos. Todos os dias ela ligava para a delegacia e recebia a mesma resposta. As buscas continuam. Aguarde. Beatriz estava em seu escritório, olhando pela janela para o céu cinzento de São Paulo. Sobre a mesa, documentos intocados. O computador estava ligado, mas ela não conseguia trabalhar. Toda vez que tentava focar nos números, o rosto da mãe aparecia diante dela. A porta abriu suavemente e Felipe entrou com mais uma pasta. Dona Beatriz, a senhora precisa assinar isto. Felipe? Interrompeu Beatriz, sem desviar o olhar da janela. Você conhece algum bom detetive particular? O assistente parou na porta. Detetive, a senhora quer contratar um profissional? A polícia está muito lenta. Preciso de alguém focado apenas neste caso. Ela finalmente se virou para ele. Felipe notou as olheiras profundas e a palidez do rosto dela. Você tem algum contato? Conheço um homem, assentiu Felipe. Doutor Fontes. Trabalhou anos na delegacia de homicídios e depois abriu sua própria agência. É muito minucioso e confiável. Meu irmão precisou dele há uns anos e ele resolveu o caso em uma semana. Eu preciso dele, agora. Beatriz pegou o telefone. Me dê o número. Meia hora depois, o Dr. Fontes já estava em sua sala. Um homem de cerca de 50 anos, com olhos cinzentos penetrantes e modos tranquilos, que inspiravam confiança. Ele abriu um bloco de notas. Dr. Fontes, preciso da sua ajuda, começou Beatriz, tentando soar firme, embora a voz tremesse. Minha mãe desapareceu há 3 dias. Conte-me em detalhes. Quando a viu pela última vez? À noite, no dia anterior ao sumiço. Nós brigamos. Beatriz teve dificuldade em admitir isso em voz alta. Na manhã seguinte, saí cedo para o trabalho e não a vi. À tarde, a governanta ligou dizendo que ela não estava em casa. Qual foi o motivo da briga? Beatriz cerrou os punhos. Eu a culpei por ter arruinado minha vida. Disse que por causa dela, eu não tinha família. Foi uma estupidez. Eu não devia... Dona Beatriz, interrompeu o detetive gentilmente. Eu não estou aqui para julgá-la. Preciso de fatos para entender o que pode ter ocorrido. Sua mãe pode ter saído sob o efeito da emoção. Não sei. Beatriz passou a mão pelo rosto. Ela ficou ofendida, com certeza. Mas simplesmente ir embora. Ela tem 79 anos. O coração é fraco. Ela tem parentes, amigos a quem poderia recorrer? Liguei para todos. Ninguém a viu. As amigas dizem que ela não ligou. O Dr. Fontes anotava cada palavra. Dinheiro, documentos. O que ela levou? Nada. Beatriz sentiu um nó na garganta. O documento está em casa, o celular também, o dinheiro. A governanta disse que ela nem pegou a bolsa favorita. Isso é estranho. O detetive franziu a testa. Normalmente, quem planeja uma saída leva documentos e dinheiro. Descreva sua mãe com mais detalhes. Hábitos, lugares que gostava de frequentar. Beatriz passou a hora seguinte respondendo perguntas. Contou que a mãe gostava de ir ao cemitério, que às vezes encontrava amigas em uma confeitaria nos jardins e que toda terça-feira ia à igreja. Vou verificar todos esses lugares, prometeu o Dr. Fontes. Também vou solicitar as imagens das câmeras de segurança do bairro. Dona Beatriz, eu sei como é difícil, mas tente lembrar. Houve algo em comum no comportamento dela ultimamente? Beatriz pensou. Sônia, nossa governanta, disse que ela andava pensativa nos últimos dias, mas eu não dei importância. Quase não nos falávamos. Eu estou sempre no trabalho. Entendo. Vou começar o trabalho imediatamente e a manterei informada. O detetive levantou-se. E mais uma coisa, não perca a esperança. Já tive casos de pessoas encontradas depois de meses. Quando o Dr. Fontes saiu, Beatriz desabou na poltrona. Tinha contratado o melhor detetive. A polícia estava ciente. Cartazes de busca estavam por toda a cidade. O que mais ela poderia fazer? Os dias seguintes foram uma agonia de espera. O detetive ligava todas as noites, mas não havia resultados. Ele verificou cada café,
cada igreja, interrogou as amigas e revisou as câmeras. Dona Helena Albuquerque de Moraes parecia ter evaporado. Verifiquei hospitais em um raio de 100 quilômetros, dizia o detetive. Falei com colegas em cidades vizinhas. Nada. Como uma pessoa pode simplesmente desaparecer? Beatriz quase gritava ao telefone. Vivemos no século XXI. Há câmeras em todo lugar. Infelizmente, nem em todo lugar. No seu bairro não há tantas câmeras externas. O último registro que consegui mostra sua mãe saindo de casa muito cedo, por volta das 6 da manhã. Depois disso, o rastro se perde. Beatriz continuava indo trabalhar porque não sabia o que mais fazer. Ficar em casa esperando era insuportável, mas o trabalho também não trazia alívio. Ela conduzia reuniões, assinava papéis, mas tudo parecia acontecer debaixo d'água, em um nevoeiro irreal. Dona Beatriz, a senhora está me ouvindo? A voz de um parceiro por videochamada cliente a trouxe de volta. Sim, desculpe, o que dizia? Sobre os prazos de entrega, concorda com as datas propostas? Beatriz olhou para a tela, mas os números e gráficos estavam embaçados. Sim, concordo. O Felipe preparará os documentos. Quando a ligação terminou, ela encostou a cabeça nas mãos. Os pensamentos voltavam sempre à mãe. E se Dona Helena tivesse ido embora justamente por causa da briga? E se as últimas palavras que ela disse tivessem sido tão cruéis que a mãe decidira? Não, ela não podia sequer pensar nisso. Dona Beatriz, Felipe entrou com um café. Beba, a senhora quase não comeu nesta última semana. Obrigada. Ela pegou a xícara, mas nem tocou na bebida. E as buscas? Alguma novidade? Nenhum resultado. A voz de Beatriz era sem vida. O Dr. Fontes trabalha dia e noite, mas nada. Eu já não sei o que fazer. Felipe sentou-se na beira da mesa. Talvez fosse melhor cancelar a reunião com os investidores ou adiá-la por algumas semanas. A senhora não está em condições de conduzir negociações tão sérias. Beatriz levantou a cabeça bruscamente. A reunião com os investidores. Tinha esquecido completamente. Era o negócio mais importante do ano. O futuro da empresa dependia dele. É hoje o voo, não é? 2h30 agora. O voo é às 6, lembrou o assistente. Ou seja, o voo é daqui a 3 horas. Beatriz levou as mãos à cabeça. Meu Deus, eu nem arrumei as malas. Dona Beatriz, disse Felipe gentilmente. Eu posso ir sozinho, ou podemos adiar. A senhora não é obrigada. Não, ela se levantou num salto. Eu não estou sendo útil aqui de qualquer forma. O detetive está trabalhando, a polícia está trabalhando. Eu só atrapalho, ligando a cada 2 horas. O negócio vai sair. É importante demais para a companhia. A Sônia estará em casa. Ela me avisará se houver notícias. Beatriz já recolhia os documentos. Vou deixar todos os contatos com ela e com o Dr. Fontes. Tem certeza? Felipe olhava para ela com dúvida. As negociações vão durar semanas, não dias. Tenho certeza, disse Beatriz com determinação, embora por dentro sentisse o coração apertado de medo. Partir agora, com a mãe desaparecida, parecia uma traição. Mas na empresa trabalhavam 200 pessoas, 200 famílias que dependiam de suas decisões. Felipe, peça um carro para o aeroporto. Preciso passar em casa para pegar as malas. Tudo bem, nos vemos no aeroporto então. Em casa, Beatriz arrumava as malas com pressa. Sônia andava de um lado para o outro, ajudando a dobrar as roupas. Dona Beatriz, mas e a dona Helena? Helena? Perguntou a governanta com angústia. Sônia, tem um pedido muito importante. Beatriz parou e pegou as mãos da mulher. Se minha mãe aparecer, se houver qualquer notícia, me ligue imediatamente. A qualquer hora do dia ou da noite. Entendeu? Com certeza, com certeza. Não se preocupe, eu aviso na hora. Aqui está o número do detetive e o número do oficial. Beatriz escrevia em um papel. Se algo acontecer e eu estiver incomunicável, ligue para eles. A senhora vai voltar logo? Havia um tom de súplica na voz de Sônia. Claro que vou voltar, no máximo 3 meses. Mas, ao dizer essas palavras, Beatriz sentiu o peito doer. Ela ligou para o Dr. Fontes do carro, a caminho do aeroporto. Dr. Fontes, sou obrigada a viajar a negócios por 3 meses, mas estarei disponível 24 horas por dia se descobrir qualquer coisa.
Entendido, dona Beatriz. Não se preocupe, continuarei as buscas. Tenho algumas novas pistas que preciso verificar. Que pistas? Ela agarrou o telefone. É cedo para dizer. Não quero dar falsas esperanças. Mas estou trabalhando, pode ter certeza. Beatriz caminhava apressada pelo estacionamento do aeroporto, puxando a mala. Felipe já tinha entrado, e ela se atrasara para atender a ligação do detetive. A conversa fora curta e sem novidades concretas. Guardando o celular, ela acelerou o passo. O check-in encerraria em menos de meia hora. Os investidores não esperariam se ela perdesse o voo. Perto da entrada do terminal, ela notou uma mulher jovem, de cerca de 30 anos, com um bebê no colo. Estavam sentados em um murete de concreto. Algo naquela cena fez Beatriz parar. A mulher vestia um casaco gasto, claramente maior que o seu tamanho. O cabelo estava desarrumado, mas o rosto era incrivelmente belo, com traços delicados e grandes olhos castanhos. E o bebê em seus braços, bem pequeno, estava enrolado em uma manta fina, insuficiente para o clima frio daquele dia. Beatriz ia passar direto, não tinha tempo. Mas algo a obrigou a hesitar. Talvez fossem os olhos da mulher, cansados, mas cheios de uma dignidade silenciosa. Ou a maneira como ela apertava a criança contra si, tentando aquecê-la com o próprio corpo. Com licença, Beatriz aproximou-se. Está tudo bem com vocês? A mulher sobressaltou-se e ergueu um olhar desconfiado. Sim, está tudo bem, respondeu baixo, instintivamente abraçando-te o bebê com mais força. Desculpe a má intromissão, mas vocês têm onde ficar? A mulher hesitou por um momento, como se decidisse se falaria a verdade para uma estranha. Depois, baixou os olhos. Por enquanto não, mas vamos dar um jeito. Beatriz olhou para a criança. O menino, a julgar pela touquinha azul, dormia com o rosto escondido no ombro da mãe. Não devia ter mais de 1 ano. E, de repente, uma ideia passou pela cabeça de Beatriz. E se a mãe dela também estivesse sentada em algum lugar assim, sozinha e indefesa? E se alguém estivesse passando por ela com a mesma indiferença que a maioria das pessoas passava por aquela mulher agora? Escute. Beatriz mexeu na bolsa e tirou um molho de chaves. Eu tenho um sítio no interior, a uns 40 quilômetros daqui. Estou partindo agora para uma viagem longa, de alguns meses. O sítio está vazio. Querem ficar lá? A mulher olhou para ela com tanta incredulidade que parecia que Beatriz lhe oferecia R$1 milhão. O quê? Mas por quê? A senhora nem me conhece. Isso não importa agora. Beatriz estendeu as chaves. Você tem um bebê pequeno. Ele precisa de um teto. Eu tenho esse teto e agora ele não servirá para ninguém. Eu não posso aceitar assim. A mulher estava visivelmente atordoada. É demais. O bebê nos braços da mulher se mexeu e começou a chorar baixinho. A mãe tentou ninar a criança e Beatriz viu como suas mãos tremiam, de frio ou de cansaço. Vou viajar por 3 meses para uma negociação. Fiquem no meu sítio por enquanto, repetiu Beatriz, estendendo as chaves novamente. 3 meses. A mulher ainda não se decidia. Mas por que a senhora está fazendo isso? Beatriz pensou. De fato, por que ela, que não era acostumada a decisões espontâneas, faria algo tão imprudente quanto colocar uma estranha em sua casa? Mas algo lá dentro dizia que era o certo. Por que? Ela hesitou. Porque minha mãe desapareceu e eu não sei onde ela está, se ela está bem. E eu quero acreditar que, se ela estiver em algum lugar precisando de ajuda, alguém estará lá para ajudá-la. Como eu estou fazendo com você agora? A mulher estendeu a mão lentamente e pegou as chaves. Seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, sussurrou. Eu nem sei o que dizer. Meu nome é Mariana e este é o Léo. Eu sou Beatriz. Escute, preciso correr, estou atrasada para o voo. Mas vou ligar para o meu motorista agora, ele vai levar vocês. Ela ligou para o Carlos, seu motorista particular. Carlos, você ainda está no estacionamento? Ótimo. Uma mulher com um bebê vai sair pelo portão do terminal agora. O nome dela é Mariana. Leve-os para o sítio, por favor. Para o sítio? Dona Beatriz, tem certeza? Sim. Beatriz ditava as instruções rapidamente. E compre tudo o que for necessário para eles. Comida para os primeiros dias, roupas para o bebê. É óbvio que eles precisam de tudo. Leite, fraldas, o que mais bebês precisarem.
Enfim, resolva tudo. Tudo bem, dona Beatriz. Estou indo para lá. Beatriz voltou-se para Mariana. Ele vai levar vocês. No sítio tem tudo o que precisam. Roupa de cama no armário do quarto, louça na cozinha. O aquecimento é elétrico. Vocês vão se virar bem. Eu não sei como agradecer. Mariana olhava para ela como se visse um anjo. A senhora salvou nossas vidas. Não exagere, Beatriz sorriu, embora com o coração pesado. Apenas ajudei. Ela já se virava para ir embora quando Mariana a chamou. Beatriz, espero que encontrem sua mãe. Vão encontrar com certeza. Beatriz assentiu, incapaz de dizer qualquer palavra, e apressou-se para dentro do terminal. No check-in, Felipe a lá esperava ansioso. Dona Beatriz, onde a senhora estava? Faltam 3 minutos para encerrar. Desculpe, me atrasei. Ela entregou os documentos. Enquanto despachavam as malas, Felipe não tirava os olhos dela. Aconteceu algo? Não, quer dizer, sim, acabei de dar as chaves do sítio para uma mulher desabrigada com um bebê. Felipe parou seco. A senhora fez o quê? Dei as chaves do sítio, repetiu Beatriz calmamente, pegando o cartão de embarque. Eles vão morar lá enquanto eu estiver fora. Felipe tentava encontrar palavras. A senhora não tem medo de deixar estranhos lá? Nem a conhece? E se ela, sei lá, roubar algo ou transformar o lugar num ponto de bagunça? Beatriz olhou para ele. Não tenho medo. A mulher não tem culpa de o destino ter sido duro com ela. Tenho certeza de que ela é uma boa pessoa. De onde vem essa certeza? Felipe balançou a cabeça. Dona Beatriz, a senhora sempre foi cautelosa nos negócios, checava cada parceiro. E agora eu apenas senti que precisava ajudar, interrompeu Beatriz. Não havia mentira nos olhos dela, Felipe. Apenas cansaço e medo, e aquele bebê, ele estava com frio. Como eu poderia passar direto? Felipe suspirou. Tudo bem, espero que a senhora esteja certa. Até porque não quero ter que lidar com as consequências se estiver errada. Passaram pela segurança e seguiram para o portão de embarque. Beatriz sentou-se, sentindo o cansaço chegar com tudo. A última semana tinha sugado todas as suas energias. A senhora está preocupada com sua mãe e por isso ajudou aquela mulher, não foi? Perguntou Felipe baixinho ao se sentar ao lado dela. Não sei, respondeu Beatriz honestamente. Talvez eu apenas quisesse fazer algo bom. Talvez seja uma forma de redenção. Redenção? Pelo quê? Por ter sido uma filha ruim, por ter dito palavras cruéis na última vez que falei com ela, por estar indo embora agora, em vez de ficar e procurá-la. A senhora não é uma filha ruim, Felipe protestou. Está fazendo o que precisa ser feito. O que preciso? Beatriz deu uma risada amarga. Passei a vida fazendo o que precisava, e olha o resultado. Minha mãe sumiu. Não tenho família. E só tenho um trabalho infinito. Anunciaram o embarque. Eles se levantaram. Na fila, Beatriz checou o celular uma última vez. Nenhuma mensagem da governanta ou do detetive. No avião, acomodou-se na janela. Felipe sentou-se ao lado e abriu o notebook. Vamos repassar a apresentação mais uma vez? Sugeriu ele. Vamos, assentiu Beatriz, embora pensar em trabalho fosse a última coisa que queria. Na hora seguinte, discutiram o projeto que levaria a empresa a um novo patamar. Felipe mostrava gráficos, explicava a estratégia e Beatriz anotava, mas seus pensamentos estavam longe. O avião decolou e Beatriz encostou a testa no vidro frio da janela. Lá embaixo ficava a cidade, e em algum lugar estava sua mãe. Ou não estava. A cada dia, a esperança diminuía. Dona Beatriz? Chamou Felipe. Está me ouvindo? Desculpe, estava distraída. Perguntei quando vamos ligar para o Carlos. Quero ter certeza de que ele levou a mulher. Boa ideia. Beatriz ligou para o motorista pelo telefone de bordo. Carlos, como correu tudo? Tudo ótimo, dona Beatriz. Levei a Mariana e o bebê para o sítio, ajudei a se acomodarem. Depois fomos ao supermercado, compramos comida e roupas para o pequeno. A mulher chorava de gratidão. Obrigada, Carlos. Vou transferir o dinheiro das compras. Não precisa agradecer. Por sinal, ela parece uma mulher muito boa, educada. Contou-me um pouco da história dela.
Tem curso superior, trabalhava como contadora, mas o marido era um tirano, teve que fugir. Entendi. Beatriz sentiu que não errara em seu impulso. Carlos, fique de olho neles. Por favor, se precisarem de algo, ajude. Com certeza. Ao desligar, Beatriz recostou-se na poltrona. Felipe a olhava com curiosidade. E então, satisfeita? Sim, sorriu Beatriz. Sabe, mesmo num momento difícil, é bom saber que você pôde ajudar alguém. É nobre, concordou Felipe, embora continue sendo imprudente. Todas as noites no hotel, Beatriz ligava para casa. Sônia atendia sempre no primeiro toque. Sônia, notícias? Nenhuma, dona Beatriz. Nada. O detetive ligou? Sim, hoje de manhã. Disse que está checando uma nova pista, mas nada concreto ainda. A polícia também nada. Desculpe, dona Beatriz. Você não tem culpa de nada, Sônia, dizia Beatriz cansada. Obrigada por me manter informada. As negociações foram duras. Os investidores questionavam cada número, exigiam garantias extras, impunham condições. Beatriz negociava no piloto automático, respondendo mecanicamente e apresentando contra-argumentos. Felipe a apoiava como podia, mas via que a chefe estava no limite de suas forças. Dona Beatriz, a senhora foi ótima hoje, disse ele após mais uma rodada exaustiva. Conseguiu convencê-los a baixar a porcentagem. Sim, respondeu ela com indiferença, checando no celular. Nenhuma mensagem. As chances de Dona Helena estar bem diminuíam a cada dia. Beatriz conhecia as estatísticas. Quanto mais tempo passa, menor a probabilidade de encontrar alguém com saúde. Mas ela precisava se recompor, sorrir para os investidores, fingir que estava tudo sob controle. E à noite, ficava olhando para o teto do quarto de hotel, revivendo a última briga. Cada palavra, cada tom de voz. E dia após dia, o peso da culpa se tornava mais esmagador. 6 meses, meia volta ao mundo. Beatriz passou 6 meses em reuniões que deveriam ser as mais importantes da história de sua companhia. Os investidores eram tão exigentes que cada cláusula levava semanas. O plano era de 3 meses, mas as negociações se arrastaram, surgiram novas condições, reuniões extras em outras cidades. Agora, finalmente, o avião pousava em solo brasileiro. Beatriz e Felipe caminhavam pelo terminal de Guarulhos com suas malas. O negócio estava fechado. Contratos assinados. A empresa recebera o investimento que permitiria a expansão internacional. Era uma vitória. Mas Beatriz não sentia alegria. Dona Beatriz, a senhora foi incrível! Felipe caminhava ao lado dela, entusiasmado. Conseguimos. Sinceramente, achei que eles fossem desistir em certo ponto, mas a senhora os convenceu. O mérito também é seu, Felipe. Beatriz sorriu cansada e tocou o ombro do assistente. Você me ajudou a convencê-los, especialmente sobre os prazos de retorno. Sem os seus cálculos, não teríamos conseguido. Equipe, respondeu ele modesto. Somos uma equipe. A propósito, vai para casa agora ou para o sítio? Beatriz parou de repente. O sítio. Tinha esquecido completamente dele naqueles meses. Nossa, é verdade. Tinha até esquecido que tenho hóspedes lá. Ela sorriu, dando de ombros. Como será que estão? O Carlos disse algumas vezes que estava tudo bem. O que acha? Vou para casa descansar primeiro? Não, ela balançou a cabeça com determinação. Vou para o sítio. Quero ver se está tudo certo e conhecer a Mariana melhor. Afinal, ela mora na minha casa há 6 meses e eu mal falei com ela. Despediram-se na saída. Felipe pegou um táxi e Beatriz chamou o Carlos. O motorista chegou em 20 minutos, sorrindo radiante. Dona Beatriz, que alegria ver a senhora de volta. Como foram as reuniões? Sucesso, Carlos. Cansativas, mas valeu a pena. Vamos para o sítio. Para o sítio? Não vai para casa? Não, quero ver como estão as coisas. A propósito, como estão a Mariana e o bebê? Ah, estão ótimos! Carlos animou-se. A Mariana é uma mulher maravilhosa, muito trabalhadora e organizada. A casa está sempre um brinco. Ela até conseguiu um emprego no mercadinho da vila. E o Léo, nossa, o Léo está crescendo rápido demais. Já começou a andar. Já está andando? Surpreendeu-se Beatriz. Quanto tempo ele tinha quando eu saí?
Uns 10 ou 11 meses. Agora já está com 1 ano e 5. Um garotinho muito esperto. Eles pegaram a estrada. Pela janela, as paisagens conhecidas passavam. A cidade dava lugar ao interior, campos e matas. Beatriz olhava para fora e pensava na mãe. Naqueles 6 meses, o rastro esfriara totalmente. O Dr. Fontes trabalhou nos primeiros 3 meses, mas admitiu ter chegado a um beco sem saída. A polícia também não encontrara nada. O caso do desaparecimento de Dona Helena Albuquerque de Moraes fora sendo arquivado aos poucos. Beatriz aprendera a conviver com aquela dor. Já não chorava todas as noites, não pulava a cada toque de telefone. Apenas aceitara o fato. A mãe desaparecera e, provavelmente, nunca mais a veria. Era um pensamento insuportável, mas precisava viver com ele. O sítio ficava em um lugar pitoresco, cercado de pinheiros. Uma casa de 2 andares, com uma varanda grande e um jardim bem cuidado. O pai comprara o lugar quando Beatriz ainda era adolescente. Passavam os verões lá, celebravam datas em família. Após a morte do pai, Beatriz quase não ia mais ao sítio. Eram muitas memórias. O carro entrou na estrada de terra conhecida. Em poucos minutos, a casa apareceu e Beatriz notou logo que algo mudara. Nos canteiros, flores coloridas desabrochavam. O portão estava recém-pintado. As janelas tinham cortinas novas. O lugar parecia vivo, acolhedor. Está vendo? Disse Carlos satisfeito. A Mariana cuida muito bem de tudo. Saíram do carro. Beatriz olhou ao redor. Até os caminhos estavam varridos, a grama aparada. Caminhava para a entrada quando ouviu uma risada de criança vindo do jardim nos fundos. Contornando a casa, ela chegou ao quiosque que ficava perto de um pequeno lago. O que viu a fez congelar no lugar. No quiosque, em uma cadeira de balanço, estava sentada uma senhora idosa com um vestido claro. No colo dela, um menino de cachinhos escuros. A mulher contava algo para ele, apontando para os patos que nadavam no lago. A criança ria e batia palminhas. Beatriz sentiu o chão sumir. Ela conhecia aquela mulher. Reconheceria entre 1000. Mãe. A voz saiu rouca, quase inaudível. A mulher levantou a cabeça e olhou para Beatriz. O rosto era conhecido até a última linha, os mesmos olhos castanhos, o mesmo nariz fino, os mesmos lábios delicados. Mas nos olhos não havia reconhecimento. Apenas uma leve curiosidade. O quê? Perguntou Dona Helena, inclinando a cabeça. Nós nos conhecemos? Você disse mãe. Beatriz deu um passo à frente, depois outro. Suas pernas fraquejavam, o coração batia descompassado. Mãe, sou eu, a Beatriz, sua filha. Dona Helena olhou atentamente para ela, como se tentasse lembrar. Depois balançou a cabeça devagar. Desculpe, mas eu não a conheço. Você deve estar enganada, minha jovem. Beatriz respirou fundo, sem entender o que estava acontecendo. 6 meses de busca, 6 meses de desespero e esperança. E a mãe estivera ali o tempo todo, no sítio, a 50 quilômetros de casa. Nesse momento, Mariana saiu da casa com uma panela grande nas mãos. Ao ver Beatriz, sorriu radiante. Ah! A senhora voltou, seja bem-vinda. Ela colocou a panela sobre a mesa do quiosque. Vai almoçar com a gente? Acabei de fazer uma sopa de legumes. Mariana, Beatriz apontou para a mãe com a mão trêmula. Essa mulher, de onde ela veio? Ah, a Dona Helena. Mariana olhou para a idosa com ternura. Ela mora conosco há muitos meses. Por quê? O bebê no colo de Dona Helena acenou para Beatriz. Mariana. Beatriz aproximou-se, a voz falhando. Essa é a minha mãe, Dona Helena. Essa é a minha mãe. Mariana estancou. A panela quase escorregou de suas mãos. Essa é a sua mãe? Surpreendeu-se, olhando de Beatriz para Dona Helena. Helena. Meu Deus, eu não fazia ideia. Ela saiu de casa e sumiu há 6 meses. Beatriz falava de forma desconexa, as lágrimas já correndo. A polícia procurou, detetive particular. Ninguém achou. E eu sofrendo tanto, achando que a tinha perdido para sempre. Mariana sentou-se no banco como se as pernas não a sustentassem. Mariana, por favor. Beatriz segurou as mãos dela. Me conte como ela veio parar aqui. Tudo bem, assentiu Mariana. Sente-se, vou contar tudo, Dona Helena querida.
Pode brincar com o Léo mais um pouco? Claro, Dona Helena sorriu para o menino. Vamos alimentar os patinhos, não é, meu anjo? Beatriz sentou-se à frente de Mariana. Suas mãos tremiam tanto que ela a cerrou para tentar parar. Conte tudo, do começo. Foi alguns dias depois que a senhora nos deu as chaves, começou Mariana. Lembro bem, tinham passado 4 dias. Eu e o Léo fomos caminhar perto do rio. Tem um lugar lindo aqui perto. E, de repente, vi essa senhora. Onde exatamente? Interrompeu Beatriz. Perto da ponte. Ela estava no meio da estrada, parecia muito confusa. Eu ia passar direto, mas ela parecia tão assustada. Me aproximei e perguntei se precisava de ajuda. Ela me olhou com olhos tão perdidos e perguntou: onde fica a casa? Estou procurando a casa. Beatriz ouvia sem respirar. Perguntei qual casa e ela disse o nome da rua e o número. Esta rua, este sítio. Eu fiquei em choque, disse, mas eu estou morando nesta casa, venha, eu te levo. Nós a trouxemos para cá e ela começou a chorar. Entrou, olhou tudo e chorava dizendo: eu conheço este lugar, eu já estive aqui, nós vínhamos para cá com o Paulo. Ela repetia esse nome o tempo todo. Paulo. Dizia que sentia falta dele, que queria vê-lo. Paulo era o meu pai, disse Beatriz baixinho. Ele morreu quando eu tinha 25 anos. Há 30 anos. Pois é, Mariana assentiu. Ela vive no passado, lembra do marido, lembra da juventude. Mas tudo o que aconteceu depois da morte dele, ela não lembra. Beatriz olhou para a mãe, que conversava animadamente com o bebê. Nada? Absolutamente nada? Eu tentei perguntar sobre a família, sobre a casa dela. Ela descrevia o apartamento onde morou com o marido, descrevia o trabalho. Ela era professora, não era? Mas sobre você, sobre ter uma filha, nada, como se não existisse. Precisamos levá-las a um médico. Beatriz secou as lágrimas. Agora mesmo, isso é perda de memória. Pode ser um trauma, talvez ela tenha caído, batido a cabeça. Eu a levei a um médico, disse Mariana. Uma semana depois que a encontrei, levei ao clínico geral da vila. Ele disse que precisava de exames mais profundos, mas a dona Helena se recusava, tinha pavor de hospitais. Eu não podia obrigá-la. Não importa, vou achar um especialista. Beatriz já fazia planos. Faremos todos os exames, descobriremos o que aconteceu. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Beatriz não conseguia tirar os olhos da mãe. Dona Helena segurava Léo no colo e mostrava como jogar migalhas de pão para os patos. O menino ria e a mãe sorria com uma doçura que Beatriz não via há décadas. Então ela viveu aqui com vocês todo esse tempo? Perguntou Beatriz finalmente. Sim, assentiu Mariana. Eu não podia deixá-la sozinha, entende? Ela estava tão perdida, tão indefesa. Decidi que ficaria com ela até que alguém da família aparecesse. Eu não sabia que era a sua mãe. E como vocês viviam? De quê? Beatriz lembrou que o Carlos mencionara o emprego. Consegui trabalho no mercadinho aqui perto. O dono, um homem muito bom, me deixou levar o Léo comigo. O salário é pouco, mas dava para nós. A dona Helena ajudava na casa, cozinhava, limpava. Ela cozinha maravilhosamente bem, por sinal. E cuidava do Léo quando eu estava no trabalho. Ele se apegou tanto a ela, chama ela de vovó. Vovó, repetiu Beatriz, sentindo uma nova onda de choro. Ela não lembra da própria filha, mas cuida do filho de uma estranha. Beatriz? Mariana inclinou-se para a frente. Eu sinto muito. Se eu soubesse que era sua mãe, teria ligado na hora. Você não tem culpa. Beatriz balançou a cabeça. Você a salvou. Deu um teto, cuidou dela. Mariana, muito obrigada por não ter abandonado a minha mãe, por ter zelado por ela todos esses meses. Eu que agradeço. Mariana estava com os olhos marejados. A senhora nos acolheu, a mim e ao Léo, quando não tínhamos nada. Nem nos conhecia e ajudou. Eu apenas não podia abandonar uma senhora que precisava de amparo. Abraçaram-se e ambas choraram de alívio, de felicidade e por tudo o que passaram. Mariana? Beatriz afastou-se. Isso não é da minha conta e você não precisa responder se não quiser. Mas como você foi parar na rua com um bebê? O que aconteceu? Mariana secou as lágrimas e suspirou fundo. Eu era casada com um homem rico, o Vladimir. Nos conhecemos quando eu trabalhava na empresa dele. Ele era charmoso, generoso, me conquistou. Eu me apaixonei.
Ela fez uma pausa. O casamento foi luxuoso. Ele me comprou apartamento, carro, roupas. Achei que fosse amor, mas depois que o Léo nasceu, tudo mudou. Ele começou a ter ciúmes do bebê, dizia que eu dava atenção demais ao filho. E depois começou a me bater. Meu Deus, sussurrou Beatriz. No começo era raro, depois ficou frequente. Ele controlava cada passo meu. Eu não podia sair de casa sem permissão. Não podia ligar para amigas. Meus pais já faleceram e meu irmão mora fora do país. Eu estava sozinha. Tive medo de que ele me matasse ou fizesse algo com o Léo. Mariana passou a mão no rosto. Juntei dinheiro aos poucos. Escondia. Juntei por 6 meses. Quando tive o suficiente para uma passagem de ônibus, fugi. Peguei o Léo e saí enquanto ele trabalhava. Fui para a rodoviária e peguei o primeiro ônibus que estava saindo. Nem sabia para onde ia. Só queria sumir e então encontrei você. Ele está te procurando? Perguntou Beatriz. Não sei, provavelmente. O dono do mercadinho me contratou sem registro, para o Vladimir não me achar pelo sistema. Beatriz pensou por um instante. Sabe, Mariana, vamos nos tratar por você. Acho que depois de tudo o que passamos, é o certo. Tudo bem, sorriu Mariana. Tenho uma proposta. Beatriz olhou nos olhos dela. Quero te oferecer um emprego na minha empresa, em condições normais, com registro e um bom salário. Você disse que era contadora, não é? Sim, mas... Você salvou minha mãe. Cuidou dela quando eu nem sabia onde ela estava. Eu que sou grata e quero levar todos vocês para minha casa. Minha mãe, você, o Léo. Minha casa é grande, tem espaço para todo mundo. Vai ser melhor para o Léo na capital. Terá mais oportunidades, bons médicos, creche. Beatriz. Mariana olhava para ela espantada. É demais. Você já fez tanto por nós. Não é demais. É o certo, disse Beatriz. Minha mãe estará comigo. Você terá seu trabalho, contratamos uma babá para o Léo enquanto você trabalha e quando ele crescer, creche. Todos juntos. Como uma família, repetiu Mariana. E as lágrimas voltaram a cair. Há tanto tempo eu sonho com uma família de verdade. Almoçaram todos juntos na mesa grande do quiosque. Dona Helena contava sobre sua juventude, como conheceu o Paulo, como viajaram para o Rio de Janeiro na lua de mel. Falava com vivacidade, sorrindo e parecia ter voltado àquela época feliz. Beatriz ouvia e chorava discretamente. Sua mãe estava viva, estava ali. Mas ao mesmo tempo não estava totalmente. A mulher sentada à sua frente não a conhecia. Era felicidade e tragédia ao mesmo tempo. No dia seguinte, Beatriz chamou ao sítio o melhor neurologista da cidade. O doutor fez o exame, fez várias perguntas e solicitou exames laboratoriais. Pelos sintomas, sua mãe sofreu um microinfarto cerebral, disse ele a Beatriz em particular. Aconteceu, provavelmente, no momento do desaparecimento ou pouco antes. Um microinfarto pode ser quase assintomático. A pessoa nem sempre percebe o que houve, mas as consequências podem ser graves. No caso dela, afetou as áreas da memória de longo prazo. Quer dizer que ela nunca vai se lembrar de mim? A voz de Beatriz tremia. Não posso afirmar com certeza. O cérebro é complexo. Às vezes a memória volta parcial ou totalmente. Às vezes não. Precisa de tempo, reabilitação e apoio. Vou receitar o tratamento, vitaminas e nootrópicos. E o principal, cerque-a de coisas familiares, fotos, histórias. Isso pode ajudar. Uma semana depois, mudaram-se para a casa na capital. Beatriz destinou um quarto individual para Mariana e Léo no segundo andar. Contratou uma babá para o menino e registrou Mariana na empresa como contadora sênior. Mariana revelou-se uma funcionária excelente, atenta, responsável e rápida no aprendizado. Felipe, que inicialmente a olhara com desconfiança, admitiu em um mês que fora uma decisão acertada. Léo, enquanto a mãe trabalhava, ficava em casa com a babá e Dona Helena. A idosa apegou-se ao menino e cuidava dele com tanta ternura que a babá costumava brincar. Não tenho nada para fazer aqui. A Dona Helena faz tudo sozinha. Gradualmente, de forma muito lenta, a memória começou a voltar. Primeiro, Dona Helena lembrou-se da amiga Elizabeth, depois do endereço da casa onde morava com a filha. E então, lembrou-se da própria Beatriz. Aconteceu 3 meses após a mudança.
Beatriz chegara do trabalho e a mãe a recebeu na porta com um sorriso. Beatriz, minha filha, disse ela de forma simples. Que saudade eu estava de você. Abraçaram-se, as duas chorando de felicidade. Dona Helena não lembrava dos detalhes dos últimos 30 anos, mas lembrava do principal, que tinha uma filha a quem amava. Agora viviam todos juntos naquela casa grande. Mariana trabalhava e recuperava sua autoconfiança. Léo crescia saudável e feliz. Dona Helena estava se recuperando e a cada dia lembrava algo novo. Beatriz, pela primeira vez em muitos anos, sentia que tinha uma família de verdade. Não aquela ditada por obrigações e deveres, mas aquela construída pelo amor e pelo apoio mútuo.